primeiro lugar, eu queria contar para vocês que a Rio Bravo é uma empresa feminina. Então, é uma empresa que tem a perspectiva das mulheres. Você vê que 58% do nosso C-Level e diretoria é de mulheres. Eu não conheço outra gestora no mercado que tenha esse percentual, tá? Pesquisamos, fomos atrás e tal, não existe. E a gente entende que isso é um traço muito forte da nossa cultura, que faz com que a gente amplie a visão de riscos e oportunidades, porque é para isso que serve a diversidade, né? E a gente acredita fortemente que longo prazo e disciplina e longo prazo, esse é o nosso mantra, né? É assim que a gente atinge a riqueza. Qualquer um de nós, tá? É dessa maneira que se atinge a riqueza. Bom, eu não preciso falar aqui para vocês a respeito dos números sobre as mulheres no Brasil, porque nós somos 50% da população, 52% chefes de família, sendo que dessas 15% são só as mulheres nos lares. Temos o maior número de diplomas universitários, enfim, as mulheres dão show, né, no Brasil, as mulheres rock no Brasil. Mesmo assim, a gente carrega de uma maneira ancestral quase todas as dificuldades que a gente enfrenta no mercado de trabalho, na ligação com as finanças, com a economia, etc. E eu estou escrevendo um livro sobre isso. E nas minhas pesquisas aparecem não só as questões relacionadas ao caldo cultural que a gente vive no Brasil e no mundo, isso não é exclusividade do Brasil, tá, gente? Mas também questões límbicas, questões de neurociência, que acabam impactando no comportamento da mulher em determinado contexto, tá? Por que a gente fala, a cultura vem de cultivo? Porque, na verdade, esse assunto deveria ser fomentado desde a infância, em casa, nas escolas. Uma das minhas batalhas, inclusive, é para que educação financeira entre no currículo escolar, porque é uma loucura que não tenha essa matéria no currículo escolar, porque trata-se da própria sustentabilidade das pessoas. Então, a gente tem aqui alguns dados meio absurdos, mas é real. É uma pesquisa da Universidade do Sul da Flórida que mostra que as meninas têm uma tendência, quando expostas no seu primeiro ambiente, fora do seu ambiente familiar, tem uma tendência a baixar a voz, se não tem alguém do lado dizendo vá, você pode, você consegue, não desista, vá em frente. Olha como nem tudo é má notícia. Isso aqui são dados da pesquisa da B3, tá? Nos últimos 5 anos, teve um aumento de 260% de pessoas que investiram no Tesouro Direto, mas 658% do aumento de mulheres que investiram em renda variável, gente. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. E olha que incrível, em comparação aos homens, o primeiro investimento das mulheres é maior e o saldo médio do ano também se mantém maior, 3 vezes maior. E o fundo que mais cresceu entre as mulheres no último ano foi o fundo imobiliário, e eu vou explicar para vocês mais para frente por que esse produto chama tanto atenção. Vamos lá. Por que as mulheres cresceram tanto no mercado financeiro? Embora a gente, no contexto geral do povo brasileiro, somos apenas 37% de investidores, tá? Lógico que existem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, tal, etc., que talvez nem cheguem a ser investidoras, mas existe espaço gigantesco para se tornar investidores, até porque muita gente investe na poupança, que, desculpa, não dá nem para chamar de investimento, né? Porque nem cobre a inflação. Então, assim, é muito amplo ainda o que existe para conquistar. E ainda dado de mais de uma pesquisa, tá? Tanto da Stay como da B3 como da Ambima, que mostra como as mulheres tendem a investir. Então, são pessoas que tomam decisões quando estão mais seguras, até em virtude dessa desigualdade salarial que existe. Aqui eu mostrei um dado do setor de tecnologia, mas são em todos, né, praticamente, apesar de ser lei no Brasil, só para lembrar. Então, as mulheres estudam mais, elas pesquisam mais, e aí, quando elas estão aptas a investir, elas investem com muito mais segurança. Então, isso aparece em todas essas pesquisas aqui. Elas pautam muito as decisões por isso, enquanto os homens têm uma coisa de autoaprendizagem, feeling. Descobri a grande coisa que não sei o quê. Não é bem assim. Essa pressa, esses milagres não combinam com o investimento, tá? De longo prazo. Outra coisa é o que já está expresso lá, né? Compra e mantém os ativos na carteira por mais tempo, visando o retorno a longo prazo, e é fácil entender por quê. Por todo aquele contexto que eu mostrei inicialmente, né? Vamos viver mais, somos cuidadores normalmente dos idosos da família, enfim. Se asseguram de informações para minimizar perdas com a volatilidade no longo prazo, isso também é importante.
Eu vou explicar melhor cada coisa dessa, tá? E encaram dinheiro como segurança e garantia do futuro. E elas se consideram mais disciplinadas que os homens. Então, quando isso se aplica nos investimentos, isso é uma coisa que acaba se refletindo também, o que é muito bom. Então, se somos disciplinadas, sejamos disciplinadas para isso também. Isso aqui eu trouxe só por curiosidade para vocês, tá? Isso aqui é a faixa etária das investidoras hoje no Brasil em milhares, tá? Então, vocês veem que existe poucas pessoas maiores de 60 anos investindo, 9% apenas, entretanto, elas têm muito mais guardado, pessoas que fizeram investimento de longo prazo. Agora, essas duas faixas etárias aqui, ó, de 25 a 30 e 31 a 39, tem muito pouco e deveria ter muito mais, porque quanto antes você começa, mais você se beneficia do longo prazo e dos juros compostos, que é uma coisa que existe no Brasil e que é incrível para quem é investidor. O que são os juros compostos? Quando você recebe, tem o rendimento daquela aplicação e você, ao invés de gastar, você reinveste. Então, são juros sobre juros. Então, no longo prazo, você vai acelerando os ganhos. Então, isso aqui é um sinal de que o assunto ainda está se difundindo entre as diferentes faixas etárias, né? Mas vocês aqui mudarão o jogo. Bom, como eu falei, mudança de hábito é talvez a coisa mais difícil para um ser humano, né? E começar é uma decisão. Então, eu queria mostrar alguns passos aqui para quem quer começar a investir. Primeira coisa, você tem que olhar para dentro, olhar para você. Então, assim, tenha consciência que só você pode mudar o seu destino. Então, se você não plantar hoje, você não vai colher amanhã. Não existe mágica, não existe árvore que dá dinheiro. Então, a gente mesmo tem que tomar as rédeas da nossa vida e começar isso. Segunda coisa, autoconhecimento. É preciso que você conheça seus limites e também o que você está disposto a abrir mão para que sobre o dinheiro, né? Para que você efetivamente comece a investir. Que você está disposto a fazer a mais para que você ganhe novos dinheiros e você possa começar a investir. Não existe, se uma pessoa chegou até determinada idade sem ter começado a investir, não existe começar a investir com o mesmo padrão de vida. Mas vale a pena fazer um sacrifício durante um tempo e é para isso que existe planejamento. Porque resultado é para ser construído. Então, você tem que fazer uma conta de trás para frente. Nossa, eu preciso chegar nessa idade aqui, ou nesse número de anos, com montante X, porque eu quero realizar meu sonho de não sei o quê, eu quero botar em prática tal projeto, eu preciso pagar a universidade dos meus filhos, das minhas filhas, enfim, eu quero me aposentar, talvez. Então, você tem que fazer planejamento e depois você vai escolher os tipos de investimento que vão te levar a esse resultado. Mas é preciso ter autoconhecimento, porque assim, gente, não adianta começar e largar. Você tem que abandonar um antigo hábito, que é não investir, e começar um novo hábito, que é investir consistentemente. É fazer daquilo ali uma prática quase que diária, de acompanhar as notícias, mensal, de refazer os investimentos, enfim. Estudar, não preciso nem falar, né? A quantidade de conteúdo gratuito e bom que existe na internet hoje é muito grande. Só que assim, Gal, como eu vou saber se o conteúdo é bom ou não? Veja a reputação de quem está falando. Nesse mercado aqui, costuma se chamar influenciador, na verdade, os analistas, tá? Então, tem alguns veículos que são super confiáveis. E é só ler as notícias sobre eles que vocês vão ver quem são. Então, sigam essas pessoas, porque às vezes você assistindo o vídeo, você entende melhor do que lendo. Porque às vezes a leitura realmente tem que trazer alguns aspectos regulatórios, técnicos e tal, que não podem deixar de ser falados. Mas essas pessoas, elas têm o desafio de trazer mais investidores para o mercado, então eles vão explicar melhor. E, gente, disciplina, 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 disciplina. E disciplina emocional, que é você começar e não parar. Conte a história da sua vida daqui a 5 anos, olhando para trás e contando, nossa, no mês tal do ano tal, eu comecei a fazer isso, e olha onde eu cheguei. Olha que incrível, estou aqui diante daquilo que eu realmente queria fazer. Então, isso é uma viagem que você tem que fazer para dentro de você, né? Aquilo que você tem que extrair de você mesmo. Você deve estar no controle das suas escolhas.
A outra coisa é olhando para o mercado. Então, o óbvio, né? Escolha produto de gestoras confiáveis, que têm anos de mercado, sem histórico de confusões, com boa reputação. Isso aqui também não é difícil, enxergar quem são. As notícias estão aí. Outra coisa, escolha um tipo de investimento, no máximo 2 tipos de investimento, com liquidez um pouquinho diferente. Então, faz a reserva de emergência naquele que tem liquidez diária, que se você ainda está começando, é bom que você tenha liquidez diária, a gente nunca sabe dos imprevistos. Pega um outro que também tem liquidez, mas que é um pouquinho mais longo prazo, aí você já vai extrair um pouco melhor dessa rentabilidade, porque à medida que você for ganhando confiança, você vai ganhando também conhecimento além de dinheiro, né? Então, aos poucos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que acredita que a gente só aprende fazendo. Então, tem que começar, tem que colocar, tem que acompanhar e conheça bem 2 produtos para você dar um outro passo para um outro tipo de produto. Bom, esse é um mercado empírico, né? Então, assim, fuja da especulação, não se deixe levar pelo efeito manada. Ai, tá todo mundo investindo nisso aqui. Meus amigos todos estão investindo nisso aqui. So what, né? O mercado de ações, por exemplo, não combina nada com decisões apressadas ou emocionais, né? Eu trabalhei a maior parte da minha vida, gente, no mercado publicitário, onde os salários eram excelentes. Hoje em dia eu não sei dizer como é. Mas enquanto eu trabalhei lá, os salários eram excelentes. Cara, eu tenho amigas de 45 e alguma coisa que viram para mim e dizem assim, Gal, não guardei dinheiro, não tenho dinheiro, não sei por onde começar. Como? Você foi diretora, foi vice-presidente. Como assim? Mas existe, acontece. E aí resolve entrar no fundo de ações, porque viram um vídeo de não sei quem, e assim, investiu naquela ação, aí no mês seguinte está reclamando porque o valor da ação caiu. Sim, isso é renda variável, o mercado de ações vai oscilar. Mas se for uma boa empresa, comprovadamente uma boa empresa, uma empresa conhecida e tal, no longo prazo, certeza que você vai colher bons frutos, né? Se você persistir, se você investir nessa visão de disciplina e longo prazo. E outra coisa muitíssimo importante que é olhar para os detalhes. Então, assim, investimentos de longo prazo não precisam trazer retorno só no longo prazo. Existem investimentos de longo prazo que podem trazer renda no curto prazo. Eu acredito que esta é uma das razões pelas quais os fundos imobiliários fazem tanto sucesso entre as mulheres, porque ele é um produto, quanto mais você investe, no longo prazo você ganha, né, você protege o patrimônio e tal, mas começa a te pagar a renda no primeiro mês que você já investiu. Procure saber as taxas e todos os custos envolvidos. E procure também entender bem os prazos atrelados a determinada rentabilidade, porque pode acontecer de você ver lá IPCA mais 9, IPCA mais 16, mas você precisa saber que para você chegar nesse 16, nesse 10, nesse 9, você precisa deixar o dinheiro até um determinado prazo, não é uma coisa para o momento seguinte. Então, entender esses prazos e as taxas, muito importante, porque às vezes você pega um investimento que tem uma taxa muito alta e não precisa ser assim. Existem investimentos com taxas baixas e muito bons. Isso aqui também é bem importante, atenção aos produtos pré-fixados, porque resgatar antes pode trazer perdas ou frustrar suas expectativas de rendimento, conforme eu falei. E isso aqui também é bem importante. Se você não entendeu, é obrigação de quem está te vendendo te explicar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até você entender. É obrigação desta pessoa fazer isso. Então, aquela venda de oportunidade, tipo, estou te ligando porque chegou um investimento aqui incrível, não sei o que, blá, blá, blá. Investe... Cara, não. Me liga quando você tiver 1 hora para me explicar direitinho esse negócio aqui. Sabe? Eu sempre falo, quem vende atalhos não está preocupado com o seu futuro. Então, me liga depois, quando você tiver 1 hora do seu dia para me dar. Então, isso aqui são coisas básicas para a gente sair da inércia e começar. Aí as perguntas que são muito comuns, né? Fazerem para mim ou para qualquer pessoa que trabalha no mercado. Como é que eu começo a investir partindo do zero? Não tem mágica. A primeira é organizar as finanças pessoais. Então, você tem que rever as despesas, possivelmente abrir mão de alguma coisa do seu padrão de vida
e forçar uma reserva mensal para começar. Então, primeiro você separa essa forçada de mão numa reserva mensal, depois você vê o que você vai fazer com o resto. Defina os objetivos de investimento, comece aos poucos, invista com regularidade, cria e mantenha o hábito, reinvista os investimentos, não gaste-os para você se beneficiar dos juros compostos no longo tempo. Porque, às vezes, começar não tem a ver com ganhar mais, conforme eu contei aqui, que eu vi N vezes no mercado. As pessoas ganham um salário maior, gastam mais. Ganham um salário maior, gastam mais. Não tem como sobrar dinheiro, né? Então, às vezes, começar tem a ver com reduzir gasto e não necessariamente com ganhar mais. Eu posso começar a investir tendo financiamentos? Depende. Se você tem um financiamento, por exemplo, de mercado imobiliário, que os juros são bem baixos, talvez nem vale a pena correr para quitá-los, porque vai ser difícil você encontrar alguma coisa assim, você tirar dali, né, o sonho de ter o imóvel, de ter a casa própria. Mas tem uma coisa bacana aqui também, um financiamento, sei lá, de 24 anos, 30 anos. No momento que você pode pagar um pouquinho mais pela parcela, isso é bom, porque aí você reduz, no fim da conta, você reduz bastante o valor final do imóvel, né? Porque tem o valor nominal do imóvel e no financiamento a gente paga 2, 3 vezes o valor do imóvel. Então, essa é uma maneira de você garantir um negócio melhor. Eu posso começar a investir tendo dívidas? Olha, gente, dívida é o seguinte, é diferente de financiamento, tá? A dívida é sempre melhor quitar antes de começar a investir. Então, procura quitar a dívida. Mas eu não consigo fazer isso, porque meu salário é tanto, minha despesa é tanto, não sei o quê. Faz uma coisa extra. Faz uma coisa extra. Outro dia eu estava vendo a história de um cara que tinha um emprego fixo, sei lá, Secretaria de Educação, não sei o que, ele tinha aquele salário ali, ele era inconformado porque ele tinha dívida e tal, ele falou, quer saber, vou mudar a minha vida, sou músico, vou montar uma banda para casamentos no fim de semana, e assim ele fez. E ele trabalhava todo sábado e domingo, fazendo casamentos, e com isso ele conseguiu juntar dinheiro para começar, para pagar as dívidas, ele quitou as dívidas, e aí sim ele pôde começar a investir. Então, certamente nós todas temos talentos aqui que estão além da nossa renda formal, né? Aquele que a gente ganha todo mês. O melhor investimento é o que traz retorno no curto prazo? Essa pergunta também é recorrente. Depende muito, depende do seu momento de vida, do ativo que você está avaliando, do nível de risco que você está disposto a correr, por quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que constituíram riqueza focaram em disciplina e longo prazo. É no longo prazo que estão os maiores ganhos. Não acredite em promessas milagrosas. É aquilo que eu falei antes. Quem vende atalhos não está preocupado com o seu futuro. Ser conservador é um problema? Não necessariamente, porque tem opções fora nessa carteira 100% conservadora que você pode ganhar mais. Mas, se você ser conservadora é o que cabe no seu perfil, fica lá. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga que ela falou assim, eu ouço falar tanto dos fundos imobiliários, mas é renda variável, não sei o quê, eu só quero proteger meu capital, eu nem quero ganhar essa renda. Fica lá no seu investimento conservador, você vai te tratar de espírito, se o seu dinheiro está protegido, se isso é suficiente para que você se sinta uma boa investidora, se você está vivendo bem, ok, não é um problema ser conservador. Mas saibam que existem opções melhores. Meus pais estavam errados quando diziam que imóvel é um mau investimento? Então, nem tanto, assim. Na verdade, na época deles, né, tinha muito menos opção. O Brasil viveu a maior parte do tempo com instabilidade monetária, taxa de juros altos e tal. Foi pós-Plano Real que as coisas começaram a se estabilizar. Então, existem outras opções melhores hoje. Então, não posso dizer que estão errados, mas eles não tinham a visibilidade nem o acesso que a gente tem hoje. Então, é algo que vale a pena rever, se informar, conhecer. Bom, aí eu falei para vocês que eu ia explicar por que as mulheres acabam preferindo fundos imobiliários, né, na renda variável. Por algumas razões. Primeiro, é uma premissa básica de longo prazo, e como mostrou a pesquisa lá da B3, as mulheres têm essa visão de longo prazo quando entram na renda variável. É uma formação de renda passiva, os dividendos são pagos mensalmente isentos de IR.
O investimento inicial é um valor muito baixo, de R$100. Tem até outros que são menos, tá? Mas eu diria que eu começaria só com os de R$100 para cima, né? Ao longo da vida, você acumula as cotas, né, desses fundos, e eles bem geridos, eles são um patrimônio defensivo, né? Você continua... Porque esse fundo imobiliário que eu estou falando aqui é que no jargão do mercado que se fala fundo imobiliário de tijolo, tá? Então, você pega, por exemplo, um fundo como o RBVA da Rio Bravo, que é o Renda Varejo, ele tem lojas de rua, ele tem agências bancárias, escolas, shoppings, então é tudo que é varejo, serve ao varejo, tá? Que é o maior fundo da casa e um fundo que tem, até nos últimos dias, estado no noticiário pelo resultado. Então, você é como se você fosse dono de um pedacinho do tijolo daquele conjunto de imóveis que está ali. Então, é uma coisa sólida, é ativo real, né? E você tem a possibilidade de ganho de capital no longo prazo, porque essas cotas, elas oscilam, porque é renda variável, mas elas tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, as cotas dos imobiliários, elas estão super descontadas, por quê? Porque a gente tem uma taxa de juros a 15%, né, gente? Então, o governo está precisando de dinheiro, o juro é o preço do dinheiro, ele vai lá e paga um baita preço para você dar o dinheiro para ele. Então, as pessoas acabam preferindo esse tipo de investimento agora e acaba reprimindo o investimento aqui. Mas eu sou fã dos fundos imobiliários, enfim. Tem outras coisas de ordem prática, né? Que é o seguinte, o acesso aos imóveis, né? Escolher o imóvel certo não é tarefa fácil. O que é o imóvel certo? É aquele que tem um potencial de locação naquele momento. Pode ser que mude, não sei. Então, assim, primeiro é uma busca, né? Seu tempo que é investido ali para você achar o imóvel certo para você comprar. Num fundo imobiliário, a facilidade de compra é a compra das cotas, que você pode comprar no mercado primário, quando tem emissão dessas cotas, ou no mercado secundário, diariamente na Bolsa de Valores. Você pode fazer até no home broker. Você baixa aí o aplicativo da empresa de investimentos que você escolher, ou do banco que você tem conta, enfim, X. E ali mesmo você compra. Você compra e você vende. Então, é muito fácil adquirir. Análise jurídica, né? Quem aqui já não vendeu imóvel pela madrugada? Você tem que cuidar pessoalmente da documentação, certidões, escrituras, blá, blá, blá. Cara, aqui você não se preocupa com nada disso, só compra a cota e tá tudo feito. Liquidez, encontrar inquilinos ou locadores. Às vezes, tem que fazer investimentos para promover o aluguel, né? Ou a venda. Nossa, deu problema no encanamento, vou ter que trocar a fiação, blá, blá. E às vezes, seu imóvel está até ótimo, mas o bairro degradou. Por alguma razão, o bairro degradou. Aqui, de novo, você tem a liquidez das cotas. Você vende e compra a qualquer momento. E você está ganhando dinheiro, porque tem uma recorrência mensal de dividendos aqui, isento de imposto. De onde advém o dinheiro aqui para pagar os dividendos mensais? Dos aluguéis. Então, imagina um fundo grande que tem toda essa quantidade de imóveis, que está alugada, né? A gente tem na Rio Bravo fundos de tijolo com vacância de zero, próxima de zero. Já esteve zero, inclusive. E hoje a gente tem próximo de zero. Então, você vai receber. Você é dono de um pedaço daquilo ali. Gestão, né? Aqui é complexa e depende da sua agenda. Quem já teve inquilino aqui sabe o inferno que é. São raros os bons, tá? Eu, por acaso, até tenho hoje uma inquilina boa, mas é raro. E aqui é uma gestão profissional, não se preocupa com nada disso. E o dia a dia, né? Lidar com problema com o inquilino, desgaste dos imóveis, vacância, ir para reunião de condomínio. E aqui você não se preocupa com nada disso. Nada disso. Então, assim, nossos pais não conheceram coisas desse tipo. Bom, coisas que você deve considerar quando for avaliar um fundo imobiliário. Além do óbvio, né, gente, que é a gestora sólida, que nunca esteve envolvida em confusões, tem um passado de reputação sólido, enfim. Mas vamos lá, índice de locação. Quais são os prédios, os terrenos, as lojas que compõem? Tem locatários nesses imóveis? Há quanto tempo eles estão lá? São empresas com poder financeiro para honrar os aluguéis? Isso tudo é informação fácil de acessar.
Os imóveis são bem localizados, tem acesso, transporte público, serviços por perto que o tornem atraentes, a possibilidade de um bom índice de ocupação, dele se manter ao longo do prazo. Todos os imóveis da Rio Bravo passam por um escrutínio absolutamente rigoroso. Então, as pessoas que cuidam dos fundos imobiliários de tijolo na Rio Bravo, elas não são só gestoras de fundos, elas são pessoas que entendem do varejo, no caso do RBVA. Elas vêm trabalhar na gestora, mas elas são pessoas que entendem do varejo, da dinâmica do varejo e de como faz um imóvel de varejo ser ocupado. A mesma coisa com os fundos de logística, de infraestrutura, é a mesma coisa. Você precisa entender da atividade final para que aquilo ali possa prosperar. A gestora sólida, já falei mais de uma vez, analisar a relação de preço e patrimônio líquido. Isso aqui também é muito fácil de vocês acessarem, né? Enfim. E o dividend yield, que é feito para comparar os investimentos. Então, quanto mais próximo ele está do que a Selic ou o IPCA está pagando, ótimo. Então, isso aqui também é muito fácil de acessar. Qualquer site desses que eu comentei aqui, vocês acessam essas informações. Bom, eu peguei aqui, como eu falei para vocês, eu estou escrevendo um livro, né? Então, eu estou pesquisando nas universidades, os livros, histórias, e também a gente foi entrevistar pessoas reais, e achei curioso que a gente encontrou pessoas de diferentes idades que já investem em fundo imobiliário, mesmo as pessoas mais jovens. Então, eu falei aqui sobre, primeiro procura fazer sua reserva de emergência, começa com produto com mais liquidez, renda fixa e tal. Isso é o conselho geral, tá? Que eu daria para qualquer pessoa, mas ninguém é impedido de começar a investir por onde quiser. Então, por exemplo, a gente conversou com essa menina aqui de São Paulo, que tem 28 anos, ela fez a reservazinha de emergência dela lá na renda fixa. Mas ela começou a investir também em fundo imobiliário. Por quê? Porque ela tem essa visão de longo prazo. Ela quer fazer esse investimento de longo prazo. Então, ela só tem grana para esses dois tipos de ativo aqui. E ela escolheu esses dois. E ela já é uma investidora de fundo imobiliário hoje. Inclusive, hoje ela tem um salário bom que permite a ela pegar os dividendos mensais e reinvestir. Então, ela está fazendo direitinho como tem que fazer. A Jana já é uma pessoa com 37 anos, que ela também tem lá a reserva dela em renda fixa. Ela assiste lá os vídeos do Bassi, então ela investe em ações consistentemente e tal. Mas ela também investe em fundo imobiliário, porque como ela é empresária, ela quer ter a sensação de que ela tem uma renda mensal. Então, ela vive com pouco dinheiro hoje, porque ela sabe que empreender não é simples, é inclusive muito difícil, é uma coisa que demanda uma energia muito grande. Então, para ela é interessante ela ter aquela rendazinha mensal complementar ali. A Marta é outra coisa, assim. Ela foca em segurança, mas ela tem filhas pequenas, né? O marido dela faleceu, ela é a única responsável pela vida das filhas. Então, ela tem lá a renda fixa dela, fez o seguro de vida que ela está certíssima de ter feito. E ela também investe em fundos imobiliários, porque vai proteger o patrimônio no longo prazo, as filhas ainda estão pequenas, a economia ainda vai mudar muito, então lá na frente ela espera colher os frutos disso. E essa aqui, que é uma amiga minha, que também teve grandes cargos, grandes salários, ela está dentro daquela faixa que eu mostrei lá para vocês, que são menos pessoas, mas que têm mais patrimônio, né? E ela investiu em fundos imobiliários também por essa sensação de continuar recebendo um salário bom. Na época ela se aposentou, então, como entram dividendos mensais ali todo mês, para ela tem a sensação de que ela continua recebendo salário, mantendo o padrão de vida. Bom, aí outra coisa, gente, que assim, erros clássicos que as pessoas cometem, né? E eu, para poder trazer alguma ciência para esse negócio aqui, como eu falei para vocês que eu fui estudar neuroeconomia, eu trouxe aqui a luz da neuroeconomia, porque são os fatores invisíveis que a gente não se dá conta e que a gente faz. Primeiro, não diversificar. É um erro, porque sempre tem que diversificar, gente, porque o mercado ele muda, é sempre em movimento. Onde é que está a base disso aqui, né? No viés de familiaridade, né? A gente sempre se sente mais confortável naquilo que a gente já conhece. E lembrem, o cérebro humano foi feito para repetir padrões.
Ignorar a reserva de emergência. Porque essa gratificação imediata do comprar, por exemplo, que eu mencionei aqui para vocês, ganhou mais salário, aumenta os gastos. Ganhou salário, aumenta o padrão de vida. Vence o planejamento. Porque o ser humano é movido à gratificação imediata. Isso a gente muito também nos estudos que a gente faz a respeito de consumo de rede social. Aparece em tudo quanto é pesquisa. Investir sem conhecer. Então, falta uma avaliação desse perfil do risco emocional, né? Então, assim, eu aguento o investimento que eu preciso esperar tanto tempo para que eu obtenha o máximo dele? Se não, fica num conservador que vai proteger teu patrimônio e tal, mas é aquela coisa da autoavaliação, né? Buscar retorno rápido, que também tem a ver com a gratificação instantânea, que é a dopamina no comando. Também o ser humano adora dopamina. Eu gosto também, mas, enfim, gente. A gente está construindo nossa liberdade, né? Seguir modismos, que é o efeito manada, que eu falei antes, né? Ai, tá todo mundo investindo nisso aqui. Quem é todo mundo? Ai, meus amigos todos. Pode ser ótimo, meus amigos. São meus amigos, eu gosto deles por alguma razão, mas não necessariamente a vida deles é igual a minha. Ignorar custos e impostos, também já falei sobre isso. Foco só no ganho bruto. Então, quando vocês estiverem lá com o assessor de vocês, assessora, gerente X, cara, escrutina a pessoa, até você entender. Desconsiderar prazo, né? Pessoas têm muita ansiedade e baixa tolerância à espera. Apego a estratégias antigas, né? De novo, a repetição automática de padrões. Excesso de confiança e aumento de gastos, subestimar riscos, né? Eu estou vendo que tem outras publicitárias aqui no palco e a gente sabe bem que nossos colegas e colegas publicitários viviam o dia de hoje como se não houvesse amanhã. E isso não leva ninguém a nada, só a problemas. E deixar a emoção guiar a carteira com essa ausência dos filtros racionais, né? Então, assim, eu quero uma coisa que eu vou ganhar dinheiro rápido, porque aí, com esse dinheiro rápido, eu vou poder fazer não sei o que. Será que é isso? Calma, a pressa é inimiga do bom planejamento. Bom, outra coisa também que sempre perguntam, o que tem em comum com as pessoas que alcançaram a riqueza? De novo, mapeei um montão de coisas e estudos, e até a própria vivência no mercado financeiro, né? E eu elenquei 6 coisas aqui que eu acho que são comuns. Primeiro, o tempo é um recurso escasso e não renovável. Ninguém tem tempo infinito. Então, foque no momento certo para aquilo que vai trazer benefícios para você. Por isso que quanto antes você começa a investir, melhor. Você vai colher frutos melhores no longo prazo. E também, por exemplo, aquela coisa que eu falei do rapaz que contou, né? Que montou a banda de casamento de fim de semana. Pô, jeito produtivo de ocupar o tempo dele. Gerou dinheiro. Não confundir ativos com passivos e focar na construção de ativos. Por exemplo, carro não é ativo, gente. Carro é passivo. E outras coisas também que as pessoas compram achando, isso aqui tem grande valor. Será? Passivo. Investe em ativo. Bota o dinheiro para trabalhar para você. O óbvio, né? Não gastar com desnecessário. Disciplina em longo prazo, disciplina em longo prazo, disciplina em longo prazo, disciplina em longo prazo e disciplina em longo prazo. Usar os juros de maneira inteligente, que nem eu falei para vocês aqui, dos juros compostos. Ou, às vezes, até me ocorreu aqui, se você tem algum parcelamento que vale a pena você pegar uma parte do seu dinheiro e investir em alguma coisa que vai te render juros maiores que aquela parcela. Vale a pena você reprimir alguma coisa para botar o dinheiro ali. E aí esses juros é que vão pagando o seu parcelamento. Então, usar os juros de maneira inteligente pode ter várias implicações aqui, tá? Mas, de novo, o juro é o preço do dinheiro, então pensem sempre nisso. E aprendizado contínuo. Eu não conheço ninguém que trabalhe neste segmento que não seja um eterno estudante. Sempre estudando, sempre, sempre, sempre. Porque é um mercado em movimento, é um mercado empírico, como eu falei para vocês. Então, a gente tem que o tempo inteiro observar tudo o que está acontecendo. Bom, eu trouxe aqui um slide
que é meramente ilustrativo, tá? Não estou recomendando investimento, nem fazendo oferta de rendimentos para ninguém. Mas eu fiquei em dúvida se vocês sabiam o que era cada uma dessas coisas aqui, ó. Vocês sabem? Sabem, né? Ai, que bom. Porque aí eu posso abrir para as perguntas e não preciso ficar explicando tudo isso para vocês. Que ótimo, estou feliz. Então, assim, é importante saber isso aqui. Porque são nos detalhes, às vezes, que estão a diferença. E assim, por exemplo, um LCI é diferente de um CRI, um LCA é diferente de um CRA. Por quê? Né? Se vocês quiserem fotografar, fotografem aí. E depois vocês me mandam uma mensagem aí e tiram dúvidas, se vocês quiserem. Mas, gente, isso aqui tem outros tipos, tá? A Rio Bravo tem outros tipos de coisa. Tem FDICs, tem outras coisas. Mas isso aqui, meu workshop é para quem quer começar, para quem quer criar o hábito, para quem quer sair da inércia, para quem precisa quebrar a resistência. Então, existem coisas mais sofisticadas? Obviamente, sim. E como vocês viram, não me dei nem o trabalho de colocar a poupança aqui, né, gente? Esqueçamos a poupança. Ela não chega nem na inflação, tá? E... que bom que você perguntou disso. Eu ia falar no final, mas vou falar agora. Se vocês forem lá no nosso stand, aqui embaixo, vocês vão ver que estão lá as personagens que são as nossas cerebrinas. Por que elas se chamam cerebrinas? Porque é o seu dinheiro e o nosso cérebro. O que é uma carteira administrada? Uma carteira administrada ela é um cesto bastante diversificado de produtos. Tem de tudo lá dentro. Tem um pouco de qualquer coisa, tá? ETF, fundos, tesouro direto. É uma cesta bastante diversificada que a gestora faz essa seleção, essa curadoria, e ela administra essa carteira para você. Quem aqui investe em fundos, por exemplo, sabe que todo mês tem que entrar lá no... Ou seu assessor vai fazer isso para você, ou você vai entrar lá no seu aplicativo, você vai ver os rendimentos e aí você tem o trabalho de reinvestir um a um de novo para você fazer jus, né, aos juros compostos, ao benefício de reinvestir. No caso da carteira administrada tokenizada, que é a nossa, e que só a Rio Bravo tem no mercado, vocês vão ver lá embaixo, tem várias vantagens. Primeiro, ela é uma carteira completa e balanceada, então ela tem de tudo um pouco, como eu falei. A curadoria é feita pelos especialistas da Rio Bravo. Então, no longo prazo, ela vence a volatilidade, porque uma coisa compensa a outra. Porque se hoje está bom para um tipo de investimento, amanhã a taxa de juros é outra e está melhor para outra, no balanceamento, ela sempre vai dar mais que o CDI. É para isso que ela é desenhada. Então, ela é uma carteira de longo prazo, uma poupança de longo prazo. E quem faz essa curadoria para vocês é a Rio Bravo. Então, o próprio rebalanceamento ao longo do prazo, talvez semestral, a Rio Bravo vai fazer para você. E outra super vantagem que eu acho também, eu tenho dinheiro do poupar, óbvio, né, que é a nossa carteira tokenizada, que esses rendimentos, eles são reinvestidos para você. Então, você não tem o trabalho de entrar lá e comandar um por um dos reinvestimentos. Ela vai fazer isso para você, sem que você precise fazer nada. Então, ela permanece lá. A origem da remuneração são diversas, né? Porque ela é um cesto de quase tudo isso que está aqui. Né? Ela é o conjunto de tudo isso que está aí para cima. Ela não tem isenção de imposto de renda para pessoa física, justamente porque é um composto de várias coisas e algumas não tem mesmo. E outra vantagem também que eu acho muito importante, dentro dessa carteira, tem produtos que esse é um serviço, tá, gente? Pensa com cabeça de serviço aqui. Tem produtos que antes estavam disponíveis, ou atualmente, né, estão disponíveis só para investidores profissionais ou investidores institucionais. Ou seja, com R$100, que é a entrada, o valor de entrada que você pode botar lá, você não conseguiria comprar. Entretanto, o token, ele permite que a gente fracione as cotas. Então, a gente conseguiu colocar esses produtos para dentro e você, com R$100, você já compra uma cotinha e participa do rendimento desses produtos, que são para grandes investidores.
Balanceamento, como eu falei, ganho no longo prazo, rendimentos reaplicados e o que é muito legal, sem intermediários. Então, é só entrar no site da Rio Bravo, que logo na home tem o botão da plataforma, você entra lá, faz um Pix, gente. Pix, a coisa mais normal para o brasileiro, e você já investiu. Expliquei? Bom, só um recap aqui, tá? Juros compostos, rentabilidade sobre rentabilidade. Faça a sua primeira riqueza, acumule riqueza fazendo o que você tem de melhor que a sua profissão. Então, invista na sua carreira, em aperfeiçoamento, reciclagem, junte o seu primeiro dinheiro e você vai estar tranquilona para investir. E aí você vai botar seu dinheiro para trabalhar para você. E, por fim, seu mantra deve ser disciplina e longo prazo, disciplina e longo prazo, disciplina e longo prazo. Quanto mais você investe no longo prazo, mais seu patrimônio ganha valor. Ainda vou acrescentar mais uma palavrinha aqui, que é incrementalidade. Não é porque você investiu pouquinho agora e o rendimento foi pouquinho que você tem que parar. Tem que continuar, porque ele é pouquinho hoje, daqui a um ano você vai ver que já não é mais tão pouquinho assim. Então, ao invés da gratificação instantânea, pensem na gratificação da liberdade de escolha. É nisso que a gente tem que pensar. Então, eu convido vocês para ir lá no nosso stand, para conhecer o Poupar, que é a nossa carteira administrada tokenizada, e para a gente falar também sobre fundos imobiliários, que são produtos super importantes da Rio Bravo. A Rio Bravo é reconhecida pelos fundos imobiliários e a gente vai estar lá para explicar para vocês, tá? É isso. Tem tempo para